E eu quero compartilhar um pouco da experiência de um personagem bíblico que se destacou também, e vou ler apenas um versículo referente a esta pessoa. E vou tecer alguns comentários para a nossa reflexão neste momento. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no verso 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o verso 18. Ele diz assim: algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. O que nós celebramos hoje aqui, e o que essas pessoas fizeram, nada mais é do que o Senhor Jesus disse que nós deveríamos fazer. Aqueles que declarassem a sua fé nele, deveriam ser batizados, e assim estaria confirmando que eram seus discípulos. Pois bem, este versículo apenas menciona, e o meu destaque é esse final do texto, onde diz: ele levantando-se foi batizado. Saulo, a Bíblia o descreve, ele mesmo faz referência em algumas cartas que ele escreve às igrejas da época, depois que ele passou a exercer o ministério apostólico também. Ele era um religioso, daqueles bem religiosos mesmo, um judeu designado até dentro da categoria dos fariseus, religiosos bem zelosos da lei do Antigo Testamento. Naquela época, o cristianismo havia se espalhado, muitas pessoas estavam se convertendo, se tornando discípulos de Jesus. E este Saulo, na época, estava perseguindo os cristãos. Assim como de outras religiões que tinham, na época, dentro do judaísmo, perseguiam os cristãos. E não era uma perseguição apenas simples e de confronto, era uma perseguição de levar as pessoas à morte, literalmente. Algo que hoje, pela facilidade que nós temos na comunicação, sabemos que isso ocorre em alguns países, onde, por causa da questão religiosa, cristãos são mortos simplesmente por professar a sua fé em Jesus Cristo. Pois bem, isso já era o início da história da igreja, o início do cristianismo. E este Saulo era um desses que perseguia a igreja. E ele tinha saído da sua cidade para perseguir cristãos em Damasco. Tinha pedido carta de autorização lá aos sacerdotes da época, e ele estava indo às sinagogas de Damasco para perseguir aqueles cristãos, prendê-los e possivelmente até matá-los. É nessa estrada, nesse caminho que Saulo está indo, de repente lhe aparece um clarão muito grande, um brilho muito grande. Se fosse nos tempos modernos, poderia dizer, ele viu um disco voador, alguma coisa dessa natureza. Mas nada, o que ele viu ali, aquela luz brilhante que o cegou naquele momento e o fez cair de joelhos, era o próprio reflexo de Jesus aparecendo para ele. Porque não só apareceu uma luz muito forte, mas também ele ouviu uma voz. E a voz perguntava para ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E eu fico imaginando a cabeça daquele homem ali de joelhos, sem conseguir enxergar nada, ouvindo uma voz, procurando discernir de quem era esta voz. E aí ele pergunta: quem é? Quem que está dizendo, quem que está conversando comigo? Era um diálogo assim meio estranho. E a voz que ele ouve é: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. É a partir daí que este Saulo tem de fato um encontro verdadeiro com Jesus. Podemos perceber duas coisas, e é isso que eu quero deixar no seu coração hoje. Duas coisas básicas que aconteceram na vida deste homem e que acontecem na vida de qualquer pessoa que tenha um encontro com Jesus. Provavelmente você não vai ter uma luz brilhante como Paulo viu. Provavelmente você não vai ouvir uma voz como ele ouviu. É certo que
a sua caminhada, a sua experiência, ela vai ser muito pessoal, muito particular, mas o fato é que cada um de nós sempre terá a oportunidade de ter um encontro com Jesus. E esse encontro promove o que promoveu na vida desses que aqui se batizaram: conversão. Esta é a palavra que a gente usa para identificar aqueles que têm um encontro com Jesus e têm ou veem a sua vida mudada, transformada. Uma conversão, uma mudança de direção. E a Bíblia acaba usando muitas palavras para descrever o que acontece, por que acontece esta conversão. Porque quando a Bíblia descreve que quando o homem se afastou de Deus por causa do pecado, nós dependemos agora de salvação, nós dependemos agora de voltar a esta comunhão com Deus, e isso é feito através da conversão. E a Bíblia usa a palavra reconciliação, regeneração, libertação, transformação, nova criatura. É nisso que acontece, ou esse processo acontece na vida de uma pessoa que se encontra verdadeiramente com Jesus. No caso de Paulo, ou de Saulo ainda, como ele era chamado, era reconhecido. Paulo era o seu nome latino, por isso depois ele passou a usar esse termo, porque se tornou um missionário para fora, do povo judeu. Mas este Saulo teve que ficar cego para poder de fato enxergar as coisas espirituais e enxergar de fato quem era Jesus. E eu não tenho dúvida que muitos de nós ainda estamos cegos, ou muitas pessoas estão cegas, nós não mais, por conta de termos visto também esta luz chamada Jesus. Não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. Mas há muitas coisas que ainda cegam as pessoas, elas não conseguem ver a Jesus. E pode ser fruto ou consequência do pecado que ainda está na pessoa e do pecado que ela comete, do afastamento dela de Deus. Por isso eu quero chamar a sua atenção nesta noite, para você poder ter uma experiência real, pessoal com Jesus, olhar para dentro de você mesmo e reconhecer o afastamento que existe ainda entre você e Deus. No Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 36, o próprio Jesus falou: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa libertação que muitas pessoas vivem aprisionadas por conta dos pecados, dos vícios, esse aprisionamento que impede as pessoas de caminhar livremente, é esse aprisionamento de erros do passado, que aquela pessoa se sente indigna, muitas vezes, de ter um relacionamento com Deus, de se entregar a Deus, mas é ao contrário, quando a gente consegue enxergar a nossa situação, quando nós conseguimos enxergar os nossos pecados, os nossos erros, e que caminhamos para longe de Deus, isso nos faz dar o passo de conversão, de voltar para ter um relacionamento com Deus. E eu espero que nesta noite, além desses que deram o seu testemunho público do batismo, você também possa dar uma meia volta na sua vida, se converter de fato ao Senhor Jesus. Aquele Saulo precisou ter um testemunho de credibilidade que de fato algo tinha acontecido na vida dele. É interessante porque no verso 13, fala a respeito de encontro agora de Ananias, a quem Deus tinha dado uma visão para ir ao encontro deste Saulo, e ali pedindo que ele desse o apoio, orientasse a esse Saulo que havia acabado de ter essa experiência. Aí Ananias, então, no verso 13, diz: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito. Preste bem atenção. Essas pessoas que se batizaram hoje, você que é um crente em Jesus, todos nós que já passamos por essa experiência de conversão, a partir desse momento nós nos tornamos pessoas santas. Não erramos mais em nada. Estou percebendo uma auréola na cabeça deles aí? Não pense, aqui vai uma palavra para vocês que se batizaram. Não pense que é esse ato que torna você uma pessoa que nunca mais vai pecar, que nunca mais vai errar. Mas é interessante como as pessoas devem observar a mudança, a transformação, a conversão que ocorre na vida de uma pessoa.
É possível que ainda as pessoas vão ter desconfianças, como eles estavam tendo em relação a este Saulo, porque ele fez muita coisa errada, ele fez muito mal, ele era um perseguidor da igreja. Como que agora eu vou lá? Preste bem atenção, as pessoas ainda podem ter um mau julgamento, um mau juízo a respeito de você. Sabe como que isso vai mudar? Pela sua vida, pelo seu testemunho, a sua maneira de viver, que vai mostrar que você é uma nova criatura. Como eu disse, não torna você uma pessoa santa. Não vai tornar você uma pessoa que nunca mais vai pecar na vida, nunca mais vai errar com alguém. Não. Mas a Bíblia também nos dá a oportunidade de, ao pecarmos, nos arrependermos e voltarmos ao Senhor, termos o perdão e continuarmos nessa caminhada cristã. O próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você de fato quer caminhar enxergando as coisas espirituais, talvez você precisa ver essas escamas cair dos seus olhos, como Saulo experimentou, ou teve aquele momento dele, aquela experiência dele com o próprio Jesus que lhe apareceu. Jesus pode estar lhe aparecendo hoje, através de tudo que você está ouvindo e está vendo, e convidando, chamando você para ser um discípulo dele. Porque a religiosidade também cega. Saulo era um homem extremamente religioso. Ele achava que perseguindo aqueles cristãos, ele estava cumprindo uma missão para Deus. Ele achava que estava agradando a Deus com aqueles atos, com a sua religiosidade. Infelizmente, há muitas pessoas que são boas, muitas pessoas que são dedicadas à sua religião, são pessoas devotas, são pessoas que fazem da sua religião algo muito bom na sua vida, mas a religiosidade em si não torna uma pessoa discípulo de Jesus, porque o que mais tem neste mundo é religião. Mas nós não somos chamados para sermos religiosos, nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus. Nós não somos chamados para ter um rótulo de uma igreja ou de outra, nós somos chamados para ter Jesus como nosso mestre, o nosso Senhor. Não adianta você cumprir determinadas regras e dogmas de qualquer religião que for, isso não torna você um discípulo de Jesus. O que torna você um discípulo de Jesus é quando você entrega a sua vida para Ele, faz dele o Senhor da sua vida completamente. E eu não tenho nenhuma dúvida que quando você decide confiar em Jesus como seu Salvador, essa religiosidade muda completamente, porque você passa a ter um estilo de vida baseado naquilo que o seu mestre Jesus lhe ensina. Certa vez conta-se uma história semi-verídica, que São Pedro queria saber quantas pessoas na terra já tinham sido convertidas, já tinham se tornado discípulos de Jesus. Ele chamou um dos anjos e encarregou esse anjo para fazer uma pesquisa na terra. O anjo estava demorando um pouquinho com esse trabalho, mas depois de algum tempo retornou e entregou uma lista com 100 mil nomes. Pedro ficou bem desconfiado, pô, será que é esse povo todo mesmo que já se converteu? E aí, São Pedro então decidiu mandar uma mensagem por WhatsApp para todas estas pessoas a quem o anjo tinha anotado o nome. Procura aí se chegou alguma mensagem para você no seu celular. Não chegou não? Então você precisa se converter ao Senhor Jesus. Essa mensagem nunca vai chegar para você, não é verdade? Sabe por quê? Essa mensagem sai da minha voz, essa mensagem sai do testemunho que vocês viram aqui, essa mensagem sai das pessoas com quem convive com você e que levam Deus a sério e que podem dizer para você, Jesus pode ser o seu Salvador também. Caminhar com Jesus não é fácil, como eu disse aqui. É preciso perseverança, é preciso
manter o seu olhar, o seu foco em Jesus, porque no verso 23 daquele capítulo 9 de Atos, diz que decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matar Saulo. Até aqui foi muito bom, tudo festa, né? Mas agora tem uma notícia para vocês. Vocês vão ser perseguidos também. Falamos isso no nosso último PGM. Vocês serão perseguidos. Como nós vimos, não é uma perseguição hoje tão afrontosa, né, como foi naquela época, e agora Saulo estava experimentando aquilo que ele tinha feito com outras pessoas, de perseguir e matar, agora que eles estavam perseguindo ele. Olha que coisa, como as coisas viraram completamente. O que você precisa, meu irmão, minha irmã? Perseverança. Porque as provações virão, as tentações virão, os conflitos virão, as perseguições virão, sim. Você precisa ter o seu olhar fito em Jesus Cristo. Desta maneira, com certeza você vai chegar ao final da sua vida ainda como um discípulo de Jesus Cristo. Mas eu quero destacar a última coisa para nós encerrarmos esta reflexão, que este Saulo, ele dependeu muito de pessoas que o ajudassem também. Esse próprio Ananias que eu fiz menção, Deus deu uma visão a ele, diz, olha, vai até a casa de Judas, porque tinham acolhido Saulo lá na casa de Judas, estavam lá orando por ele, e Ananias chegou lá, orou com ele, as escamas caíram dos seus olhos, ou caíram coisas dos seus olhos, como se fossem escamas, e ele tornou a ver, e é o texto que eu li, e aí ele foi batizado. Quem batizou Saulo? Aqueles irmãos que estavam ali, que estavam celebrando aquela mudança, aquela conversão na vida dele. Este mesmo Saulo, quando agora ele é perseguido, os irmãos descem ele lá de um cesto pela muralha, porque senão iam pegar e matar ele. Estavam ali protegendo esse Saulo e tirando ele da cidade para que não fosse pego e morto. Em Jerusalém, alguns discípulos estavam com medo de receber Saulo, porque ainda é aquele Saulo que mata os cristãos. Então eles estavam com medo de receber ele. E aí entra o Barnabé, como a gente viu também lá em cena, e Barnabé diz, não, eu sei o que aconteceu com ele, e aí conta um pouco da experiência de Saulo, e diz, ele agora é outro Saulo. E é assim que nós agora que caminhamos com Jesus, precisamos ser esses instrumentos de Deus na vida de outras pessoas, na vida de outros discípulos. Porque diz o texto que eles se reuniam e ali ensinaram durante um ano a Pedro. Segunda coisa que eu quero destacar para vocês, e que aconteceu com Saulo, e acontece com todo discípulo de Jesus, com toda pessoa que se converte, é comissão. Ou seja, nós temos uma missão dada pelo nosso Mestre, o nosso Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 19, Jesus disse assim para os seus discípulos, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Todos nós, todos vocês que são discípulos de Jesus, todos nós temos uma comissão dada pelo nosso Mestre. Por isso, devemos falar de Jesus. Por isso devemos viver de maneira que as pessoas possam ver Jesus, porque nós temos uma missão dada pelo nosso Mestre, é fazer com que todas as pessoas, de todas as nações, possam conhecer a Jesus, e em conhecendo a Jesus, se converterem, em se convertendo, serem batizadas. Este é o processo na vida de qualquer pessoa que tem um encontro com Jesus, assim como Saulo teve o seu encontro. O que acontece é que muitas vezes nós estamos relutando com o próprio Deus, nós estamos relutando com os nossos pensamentos, nós estamos relutando com a nossa religiosidade. Eu espero que nesta noite, toda a resistência que possa ter havido no seu coração até aqui, toda a resistência que ainda tem impedido você de dar um passo de fé, de entregar sua vida a Jesus, possa se romper hoje. E você dizer, eu quero também
entregar a minha vida para Jesus. Você não está sendo convidado para fazer parte de uma religião, você não está sendo convidado para fazer parte, muito menos dessa igreja, ainda que seja a melhor igreja desse bairro, mas você está convidado para ser um discípulo de Jesus. É isso que muda a vida de uma pessoa. É isso que garante uma vida plena e completa agora, como o próprio Jesus diz, e uma certeza da eternidade, como nós mencionamos, que irmãos nossos aqui, queridos, partiram para a eternidade, temos a certeza que eles estão lá com o nosso Senhor Jesus. Você não gostaria de viver uma vida assim, plena aqui agora e para a eternidade? Você não gostaria de se tornar um discípulo de Jesus? Pois eu quero convidar você a tomar essa decisão hoje. Não pode batizar hoje, porque não vai dar tempo mais, mas você pode se batizar, seja aqui ou em outra igreja, mas que você tome hoje uma decisão, que você seja um Ananias, um Barnabé na vida de outras pessoas, acompanhando, ajudando, protegendo nessa caminhada cristã, que a gente possa se unir neste propósito de todos como discípulos de Jesus. Quando as pessoas desconfiarem de que você, talvez essa conversão aí não foi muito séria, fique firme neste propósito. Você ainda pode vacilar, você ainda pode cair, mas levante-se. Seja perseverante, as tentações virão, as perseguições virão, mas Deus também vai dar força a você para dar um belo testemunho daquele que salvou você. Eu quero convidar você a se colocar de pé agora. Nós vamos cantar uma música belíssima e eu espero que Deus continue falando com você, que você possa também falar com Deus através dessa canção.